Conhecido popularmente como mau hálito ou até mesmo bafo, a halitose pode ser considerada como tabu na sociedade. Geralmente ela é causada por higiene bucal incorreta, problemas estomacais e diversos problemas não tão conhecidos pela população. E para falar então sobre esse assunto, recebemos ao vivo no estúdio Edilson Guimarães, o dentista José Jorge Viana Júnior, que é graduado em odontologia, pós-graduado em CTBMF, especialista em odontologia hospitalar e habilitado em halitose. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Patos. Bom dia, Sabrina. É um prazer... Mais pertinho do microfone, por favor. Jorge. É um prazer contar com esse espaço para falar sobre um grande, eu considero um grande tabu, o mau hálito. As pessoas, elas fazem, às vezes, assim, para não desagradar o parceiro, o amigo, não falam sobre o mau hálito. E o mau hálito é uma coisa muito comum. E quem tem mau hálito não percebe o mau hálito. Sim. Então vamos lá. A halitose, ela pode ser considerada uma condição patológica ou é um sintoma para outras doenças? Conta pra gente o que seria a halitose. Na realidade, a halitose, o mau hálito, ele não é uma doença, ele é um conjunto de fatores que vão se somando e provocam exalar esse mau cheiro, esse odor, que nós chamamos de odor de ovo podre, de ovo choco. É um odor muito desagradável, né? E isso tem como nós resolvermos. E, na realidade, nós buscamos as causas, porque não adianta enxaguante, não adianta chicletes, gengibre, mascar gengibre, outras tantas coisas que acontecem que a pessoa acha que vai resolver. E não é isso, nós temos que tratar a causa para que não se tenha mais o mau hálito. O mau hálito tem dois tipos de mau hálito. O mau hálito fisiológico, que é aquele que quando nós dormimos ou passamos muito tempo sem alimentar, ele aparece. E tem o mau hálito sistêmico, que vem proveniente de algumas condições patológicas, algumas doenças. Esse seria a halitose, a segunda opção. Não, a halitose, ela existe. Eu costumo brincar, quando eu dava aula na faculdade, eu brincava com os alunos, que eu dizia que só em filme que o casal acorda de manhã, o cabelo bonitinho, bem, um vira para o lado e dá um beijo na boca do outro. E nós acordamos com mau hálito. Por quê? Porque nós passamos um período muito grande, às vezes 8 horas sem alimentar, temos uma baixa produção de saliva, que é uma das causas da expansão da saída dos gases da cavidade bucal. Então, isso acontece. E quando nós escovamos, limpamos os dentes, alimentamos, nós trocamos o substrato, aquilo que está dentro da boca, e aí desaparece o mau hálito fisiológico. Já o outro, ele permanece, e ele tem, assim, distâncias que a gente percebe esse mau hálito. Entendido. Então conta pra gente, Jorge, quais são os principais mitos que as pessoas têm sobre a halitose e algumas verdades também, né, importantes que todos deveriam saber sobre essa condição. Ok. A halitose, nós temos como mitos que o principal que a gente ouve é o seguinte: eu tenho mau hálito por causa do estômago, por causa do intestino. E isso não é verdade. Raras são as condições que nós encontramos pacientes que têm mau hálito proveniente do estômago e do intestino. 94% da causa do mau hálito, ela está relacionada à boca. 4% são problemas sistêmicos, problemas intestinais, problemas hepáticos e outros tantos, problemas renais. E 2% são fatores emocionais.
E principalmente, dentro do, que não é bem o caso, dentro do emocional, é o consumo de medicamentos antidepressivos, antipsicóticos e outros tantos medicamentos. É uma lista muito grande que causam uma diminuição da secreção salivar, e essa saliva é a que dilui esses gases que estão sendo produzidos na boca. A língua é o nosso principal sítio de formação de mau hálito. Esse então é José Jorge Viana, dentista, falando conosco a respeito da halitose. Ô Jorge, quais são os principais tratamentos disponíveis para a halitose? A halitose, o tratamento, ele é um tratamento que nós precisamos fazer inicialmente uma anamnese, uma pesquisa de todos os fatores, como já citamos alguns, os fatores locais, os fatores sistêmicos, doenças predisponentes, hábitos de alimentação, hábitos de escovação. É muito comum nós ouvirmos no consultório a pessoa falar assim: a minha escova ela dura 3 meses, mas na realidade faz 1 ano que ele não troca de escova. E a escova deveria ser trocada em intervalos menores, porque ali é um local onde as bactérias se concentram, ficam ali. E as bactérias, essas bactérias que geram o mau hálito, elas, na nossa língua nós temos as papilas, e elas ficam instaladas nas papilas. E são as bactérias anaeróbicas, as que produzem gases, os gases chamados gases sulfurosos, que é o que vão dar o mau hálito. Então, nós temos que reequilibrar essa flora e fazer com que a somatória de fatores que nós vamos descobrir, como hipossalivação ou xerostomia, hipossalivação é a diminuição da saliva por medicamento, por doenças sistêmicas, e tem a xerostomia, que é a ausência total, como no tratamento com quimioterapia e radioterapia, a pessoa, no tratamento de cabeça e pescoço, ela recebe a radiação e recebe sistemicamente a quimio, e as glândulas salivares param de secretar saliva. Então, não tem mais saliva na boca. E isso, também somado a um hábito que é muito comum, o hábito de ingestão de bebida alcoólica, que o álcool resseca, ele desidrata as mucosas e faz com que as células descamem, caiam em cima da língua e sirvam de alimento para essas bactérias. Bom, e para a gente fechar, quais hábitos diários poderiam ajudar a prevenir ou minimizar o mau hálito? A ideia, quando nós fazemos um exame de halitose, nós pesquisamos e corrigimos esses hábitos errôneos que levam à formação. É a escovação correta, o uso do fio dental para remover, porque a escova ela remove externamente, mas no espaço interdental não remove os resíduos de alimentos que ali ficam. E esses alimentos resíduos vão acabar em cima da língua e as bactérias vão digerir. Fazer uma escovação correta, fazer uma escovação antes de dormir, não ingerir mais nada, e fazer o uso do raspador de língua, que é fundamental, que é uma coisa que nós não temos o hábito, né? E esses raspadores existem em vários modelos, cada um se adapta a um tipo. Eu não gosto particularmente dos raspadores de escova, porque eles não têm a ação que tem um raspador de língua que faz corretamente a limpeza. Porque a ideia não é ficar o paciente usando um enxaguante para mascarar o efeito, e nem usando chicletes, bala, nada disso. Ele vai naturalmente escovar o dente, usar o fio dental, alimentar, e não vai ter mais a geração. E isso se faz num período de mais ou menos 3 consultas, que é o normal. É o 0, 30, 60 dias que se faz um controle
desses gases sulfurosos. Então a solução é ainda mais fácil do que a gente imagina. Sim, e as pessoas não precisam ter esse receio de falar. Eu acho que eu digo que é um ato de as pessoas, para não magoar as pessoas, falam e não falam a respeito, porque a pessoa que tem o mau hálito, ela não percebe. Geralmente ela não percebe. Agora, uma utilidade pública para a gente fechar. De quanto em quanto tempo trocar uma escova de dente, doutor? Vai depender da força utilizada, que não deve ser muita. Vai depender do tipo de escova, né? Isso aí, normalmente se recomenda 3 meses. Mas não é uma coisa assim. Quando a pessoa perceber que as cerdas já estão se deformando, ela já não faz a escovação correta. O uso do fio dental e o raspador lingual. Excelente, esse então o dentista José Jorge Viana Júnior esclarecendo pra gente sobre a halitose. Muito obrigada, viu, Jorge, pela sua participação. Esperamos contar com a sua experiência em outras ocasiões futuras aqui do Jornal da Manhã. Patos, um ótimo dia para você. Obrigado, eu agradeço.